Estamos nos aproximando do fim da vida de Elias. Não é deste estudo, porque depois vamos continuar com Eliseu, mas pelo menos Elias vai sair de cena em breve, mas ainda não é hoje. Hoje quem sai de cena é Acabe. O rei maligno de Israel é morto numa batalha contra os sírios. Acabe usa de uma estratégia, ele se disfarça para entrar na batalha como um simples soldado, para não ser distinguido como rei. E o rei de Judá, Josafá, que era um bom rei, errou ao misturar-se com esta família. O grande erro de Josafá foi este: ele se junta à família de Acabe, que era uma família maligna, casa o seu filho com a filha de Jezabel, e vai ser algo muito mau para Judá. Os irmãos conhecem a história. Quando Josafá morre, a filha de Jezabel, que estava no sul, em Jerusalém, mata a família real toda e governa como uma verdadeira rainha má das histórias antigas, não é? A Jezabel, que era a mãe, era a rainha má mãe, e esta Atália, que é a sua filha, também vai ser muito má. Foi o erro de Josafá. Mas Josafá entra nesta batalha junto com Acabe contra os sírios. Ele não vai disfarçado, ele usa as suas vestes reais, e por isso é um alvo especial do inimigo, mas Deus o protege. Ele era um bom rei. Mas Acabe, que vai disfarçado para tentar enganar o adversário, é ferido por uma seta atirada ao acaso. E a ferida é mortal. Acabe morre por perda de sangue, e o texto da profecia de Elias se cumpre, porque Elias tinha dito que o sangue de Acabe seria bebido pelos cães. E o texto diz, no fim do livro de 1 Reis, que de fato, quando foram lavar o carro de combate onde Acabe tinha estado e aonde ele morreu, o seu sangue estava no carro, foram lavar o carro junto a um tanque, e os cães vieram e beberam aquela água com sangue, que era o sangue do rei. Então Acabe sai de cena, e como era comum nestas situações, os povos vizinhos, que eram vassalos dos reis fortes, aproveitam a oportunidade da morte de um rei forte para tentar soltar as suas amarras. Então vamos ver o que acontece. Segundo livro de Reis, capítulo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 1. Diz assim, primeiros 8 versículos. E depois da morte de Acabe, Moabe, que era um dos países vizinhos, se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele. E ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou destas palavras? E eles disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele a Elias, o tisbita. Moabe era vassalo dos reis de Israel desde os tempos de Davi. Portanto, já tinha mais de 100 anos que Moabe prestava vassalagem. Esta vassalagem era composta pela entrega de dinheiro. Havia um imposto estabelecido para os povos que eram vassalos, e anualmente tinham que entregar este dinheiro. Normalmente também representava, a parte do imposto era pago em animais ou em produto do campo, e também era comum que nestas situações, quando o reino que era senhor, no caso Israel, tinha alguma guerra, algum combate, tinha direito de mandar vir soldados dos povos que eram vassalos, no caso dos moabitas. Os moabitas ouvem a informação de que Acabe morreu na batalha contra os sírios.
Então eles pensam, bem, agora o reino vai ficar enfraquecido. É uma boa oportunidade para nós nos libertarmos desta vassalagem. E Moabe então se liberta, ou seja, deixa de pagar tributo que devia ser pago a Israel. Quem está reinando em Israel, em Samaria, é Acasias, filho de Acabe e de Jezabel. Irmãos, com pais assim, não era de esperar grande coisa, não é? Acasias não podia ser um bom rei, seria quase milagroso se ele realmente fosse um rei de qualidade. Não havia como ele ser um rei bom. Nós não sabemos o que causa esta queda de Acasias. O texto sagrado nos diz que ele cai, provavelmente da varanda ou da sacada, digamos, do quarto que ele tinha no palácio em Samaria. A queda provavelmente foi significativa e, portanto, ele fica acamado depois da queda e fica assustado, preocupado. A razão pela qual ele cai, o texto não diz, nós podemos especular muitas coisas. Há autores que falam que ele teria ficado ansioso ao perceber que os moabitas não estavam mais pagando os seus impostos. Há quem diga que Acasias podia estar bêbado, porque, enfim, faria parte do seu comportamento, mas o texto sagrado não nos dá base para nada disto. Apenas sabemos que ele cai, talvez um simples descuido, talvez a varanda não fosse suficientemente protegida. Vai ver que ele inclinou-se muito para ver alguém a chegar ao castelo e caiu, caiu, magoou-se severamente, e na cama onde está ferido, sendo ainda um homem novo, ele tenta descobrir o que se passa. E faz uma coisa que era comum naquele tempo, que era consultar um oráculo. Nos tempos antigos, não tão antigos, hoje em dia também há, não é, irmãos? Até na televisão, infelizmente. Os homens têm uma ansiedade por saberem o futuro, então procuram tudo o que lhes possa dar alguma indicação do que vai acontecer. Então ele manda consultar um oráculo, no caso ele manda que os seus mensageiros vão até a cidade de Ecrom e perguntem a Baal-zebub. Quem são estes? Bem, Ecrom era uma das 5 cidades-estado que pertencia aos filisteus. Os filisteus, os irmãos se lembram, são um dos principais inimigos do povo de Israel, sempre foram. Nós entendemos que este povo é um povo semelhante aos gregos, os filisteus. Era um povo que tinha vindo provavelmente da ilha de Creta, ali no meio do Mediterrâneo, tinha tentado conquistar o Egito, não tinha sido bem sucedida, e como foram rechaçados pelos egípcios, foram para a Palestina e conquistaram ali algum território junto ao mar, porque era um povo muito voltado para o mar, era um povo marinheiro. E então, como era um povo tradicionalmente grego, na sua civilização e cultura, eles não tinham uma noção de nação, mas formavam cidades-estado. E os filisteus tinham várias cidades-estado, como por exemplo Gaza, Asdod, enfim, são as famosas cidades-estado que eles tinham naquela altura. E Ecrom é uma das 5, é a que ficava mais a norte, portanto era a que ficava mais próxima de Samaria. Baal-zebub seria um dos deuses que os filisteus adoravam. Este Baal era um nome comum, que os irmãos sabem que também era adorado em Israel nesta altura, mas este é um Baal especial. Baal-zebub significa literalmente Senhor das Moscas. O que é certamente um Deus digno de adoração, sem dúvida nenhuma. Não temos dúvida de que se trata aqui de uma entidade maligna, demoníaca, que está por trás deste Deus. Porquê que alguém ia adorar um Deus chamado Deus das Moscas? Há várias ideias possíveis aqui. Há quem creia que este Deus, era um Deus protetor contra as pragas que eram causadas pelas moscas. Não somente a quantidade de moscas em si é uma praga, mas elas também trazem doenças, não somente porque contaminam a comida e a água, mas também porque podem transmitir através da sua picada algumas doenças. Portanto, há quem diga que Baal-zebub era um Deus que protegia contra as doenças e as moléstias e as pragas causadas pelas moscas. Há também quem diga que era uma divindade que teria o formato de uma mosca e que, portanto, era adorado desta maneira. Seja como for, irmãos, é muito pouco digno deste rei de Israel mandar consultar entre os seus inimigos um Deus tão pouco provável quanto o Senhor das Moscas. Isto, na verdade, é uma afronta a Jeová, o verdadeiro Deus de Israel. E é por isso que imediatamente a palavra do Senhor vem a Elias para que Elias responda. É claro que todas as analogias são fracas, mas imagine, irmãos,
que o irmão é um filho numa casa que tem um pai amoroso, rico, abundante, que sempre lhe providenciou tudo aquilo que você precisava. E um belo dia você tem fome e resolve ir bater à porta do vizinho para pedir comida. Como é que o seu pai se ia sentir? O seu pai é rico, é um pai amoroso, é um pai cuidadoso, é um pai que sempre providenciou, é um pai que está disponível, e você vai à casa do vizinho para pedir comida. É uma afronta, não é? É uma vergonha. O seu pai, a única coisa que pode perguntar: ouve lá, então tu não tens pai para pedir comida? Não tens comida em casa suficiente? Alguma vez eu não te respondi ou deixei de passar fome para tu ires bater à casa do vizinho para pedir? Que mensagem tu transmites às pessoas quando vais ao vizinho pedir comida? Ora, lá em casa não há de comer, o meu pai é tão mau que deixa-me passar fome. Os irmãos estão a entender a analogia? A resposta que é dada por parte do Senhor a Elias é esta, e é a mensagem que é enviada. Por acaso não há Deus em Israel? Não existe Senhor em Israel? Israel não tem um Deus poderoso que ouve as orações e atenda aos seus servos, para que vocês tenham que ir procurar um inimigo e um Deus tão baixo quanto o Senhor das moscas para perguntar a respeito do futuro? Então olha, para que tu saibas que há Deus em Israel, e para sofreres as consequências de teres-te voltado completamente de costas contra o teu Deus, o Deus verdadeiro desta terra, então sabe o seguinte: tu não vais sair da cama onde caístes. Caístes, a queda foi grave, estás muito doente e não vais levantar, vais morrer nessa cama. Ponto final. Elias não é homem para meios termos, como os irmãos conhecem, e portanto ele é enviado para repreender, e ele vai. Ele chega lá, Elias está movido pelo zelo da proteção da honra do seu Deus. Ele está realmente zangado com aquilo que está a acontecer. Portanto, ele não tem qualquer dificuldade em ir imediatamente informar aqueles homens do rei aquilo que estava a acontecer. O que acontece é que, com o encontro que eles têm, os mensageiros do rei nem chegam a cumprir a sua missão. Não é? Porquê? Irmãos, o texto não diz, há várias possibilidades. Quer dizer, eles ficaram tão atordoados, o encontro com Elias é tão marcante. Elias não era um homem para meias conversas, era tão poderosa a presença do Espírito Santo dele, que quando eles encontram com Elias, meu amigo, viram as costas e voltam para trás. Pode ser que entre estes que aqui estão houvesse gente que já sabia muito bem quem era Elias e portanto acreditaram na palavra dele de tal maneira que disseram: bem, o que o rei queria saber era se ele ia ficar vivo ou não depois desta queda. Nós já sabemos a resposta, portanto escusamos de ir até a Filisteia para perguntar, podemos voltar e informá-lo de uma vez. Ou simplesmente Elias foi tão peremptório na sua ordem que eles, não é, colocaram a viola no saco e voltaram para casa para dizer a Acasias aquilo que de fato estava a acontecer. É muito interessante, irmãos, a pergunta. Esta pergunta é muito interessante. A pergunta que Acasias faz: como era o homem que teve este impacto tão poderoso que vocês não cumprem a ordem do rei? Irmãos, pensem bem, não cumprir a ordem do rei normalmente representava apenas um tipo de punição. Porque naquele tempo a justiça era muito simples, hoje é que é muito complicada, não é? As nossas advogadas aqui podem nos ajudar. Hoje os manuais de direito são grandes. Naquele tempo era uma folhinha só, fez a asneira, morreu, pronto, era muito simples, resolvia-se o problema depressa. Eles sabiam que era um risco muito grande, não é? E portanto o rei pergunta: como era o homem? Como era o homem que teve este impacto tão grande sobre vocês? E só isto merecia uma mensagem, não é? Como era o homem? Como era o homem? É interessante que a resposta deles é uma resposta que naquele tempo e hoje continua sendo esta, porque nós continuamos classificando as pessoas por aquilo que se vê, não é? Como era o homem? E eles não descreveram como era o homem, eles descreveram o que ele vestia. Mas o que um homem veste não faz o que um homem é. Eles, se fossem responder como era o homem, teriam que dizer: era um homem de Deus, era um homem zeloso pela honra, era um homem com a palavra de Deus na sua boca, era um homem ousado, era um homem com certeza daquilo que transmitia. Isto poderia ter transmitido quem era o homem, mas em vez disso eles fizeram aquilo que normalmente fazemos no mundo. Olha, usavam uma roupa muito, muito pobrezita, né?
Ele vestia-se de pelos, com um cinto de couro na cintura, com um aspecto muito rude, e imediatamente o rei interpreta e entende, muito bem, é de facto o Elias. É muito interessante o que vai acontecer a seguir, irmãos. Vamos ler, a partir do versículo 9. Diz assim: Então o rei enviou um capitão de 50 e, subindo a Elias, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 e com os seus 50. E este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar outro capitão, dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias. E suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus homens. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe assim: Diz o Senhor: Porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque não tinha filho. Os mais feitos de Acasias que tinha feito, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? É uma reação tão interessante, irmãos, esta do rei. Ele fica profundamente zangado com a mensagem de Elias. Vamos lá recordar. O que é que o rei queria saber? Se ele ia ficar bom ou não. Ele teve uma queda grave, está enfermo na cama, mau. E ele manda perguntar a um oráculo estrangeiro se ele vai ficar bom. Ora, isto ia demorar bastante tempo, até chegarem lá a Ecrom, até fazerem as cerimônias, até terem a resposta e poderem voltar. Eles voltam muito mais depressa, porque no entretanto, no caminho, encontram um homem do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Jeová, que diz: olha, a resposta é esta. Voltam e dão a resposta. Pergunta: se eles tivessem chegado a Ecrom e tivessem perguntado ao oráculo, e o oráculo tivesse dito que ele ia morrer, será que ele tinha mandado atacar a cidade dos filisteus? Tinha mandado matar os profetas lá do Deus das moscas? Ele ia inclusive pagar caro para que o oráculo pudesse lhe dar a resposta. Mas como foi o servo de Deus que falou, ele ficou zangado. Os irmãos já viram como o homem continua igual, não mudou nada. Hoje em dia, cientistas, não é? Repórteres de televisão, podem dizer o que quiserem e as pessoas ouvem e aceitam numa boa, sem dificuldade. Mas se for um homem de Deus a falar, ficam todos zangados, não é? Ficam todos irritados, porque foi dito da parte do Senhor, porque foi a palavra de Deus que disse. É muito interessante, irmãos, o homem não mudou quase nada. E o Acasias era tão mau aluno que não aprendera nada com as experiências do seu pai. O pai dele, que era muito mais forte do que ele, e a mãe dele, que era muito mais forte do que ele, já tinham tentado matar Elias e não tinham conseguido. O que é que levava a crer que ele agora ia conseguir o que os pais não tinham conseguido? Se ele tivesse pensado só um bocadinho na história, e tivesse a história recente, não era uma história antiga, ele saberia que Elias era protegido pelo Senhor e nada lhe ia acontecer. Mas ele acha que pode agora tomar esta posição. Talvez, aqui é especulação nossa, talvez instigado pela mãe, que há muito tempo quer ver Elias morto, talvez pensando que, pois, o Elias antes ainda era mais novo, ainda tinha mais força, mas ele agora está velhote, vamos aproveitar a oportunidade. Mas a força de Elias não estava nele, vinha da parte do Senhor. O exército de Israel estava dividido em grupos de 1.150.
E cada grupo destes tinha os seus comandantes. Portanto, este grupo de 50 fazia parte da divisão tradicional do exército de Israel, e ele então é enviado para prender o profeta. Parece um pouco exagerado 50 soldados profissionais para ir buscar um velhinho, não é? Mas não era um velhinho qualquer, era Elias. E porquê é que ele reage como reage, irmãos? Isto é importante. Será que Elias reage aqui porque está com raiva? Será que é porque é vingança? Se nós não entendermos isto, nós não vamos compreender este texto. A má interpretação dele pode contaminar. Por exemplo, contaminou os discípulos de Jesus. Lembram-se? João e Tiago. Quando Jesus quis entrar numa aldeia samaritana e os samaritanos disseram não, e eles disseram o quê? Senhor, vamos orar para que venha fogo do céu. Não tinham entendido nada sobre a história. Eles achavam que Elias agia na base da raiva, da vingança, do ódio, da represália. Não tinha nada a ver com isto, irmãos. Nós temos que olhar para aquilo que está a acontecer, procurar entender a maneira como isto acontece e a razão pela qual Elias agiu. Elias foi enviado pelo Senhor por causa da honra de Deus, porque a dignidade do Deus de Israel estava em causa, porque tinha sido mandado consultar um Deus insignificante, um demóniozinho lá dos filisteus. E aqui continua em causa a honra do Senhor, porque este capitão que vem com uma forma de escárnio. Ele acha que pode dar ordens, que o seu rei pode dar ordens ao homem de Deus. E ele nem sequer tem o cuidado de esconder isto. E é por isso que diz aqui que o capitão chega e diz: homem de Deus, assim diz o rei, desce. Elias era homem de Deus, irmãos, era homem zeloso. Ele estava preocupado com o zelo do seu Deus. E a glória do Senhor ele não a dá a ninguém. A atitude de ordenar ao servo do Senhor mostrava que Acasias teria mais poder do que Elias. E esta era uma atitude ofensiva, não somente a Elias, mas ao próprio Deus de Israel e, sobretudo, ao Deus de Israel a quem Elias servia. Elias não ordena que o fogo venha do céu. Ele apenas diz, para que tu possas entender aonde está o verdadeiro poder, se realmente eu sou homem de Deus e tu estás a usar esta expressão como uma forma de escárnio, tu estás a usar esta expressão menosprezando aquilo que é o homem de Deus, então para que tu saibas que não se pode menosprezar nem o homem do Senhor, nem principalmente o Senhor do homem, então que venha fogo do céu, para que isto fique claro. Havia várias coisas aqui, irmãos. Havia uma vindicação do verdadeiro Deus de Israel, que está sempre em causa, porque ao longo de todo o ministério de Elias, esta é a grande questão. Quem é o verdadeiro Deus naquela terra? E é Elias, El-Já. Lembram-se, irmãos? O Senhor é Jeová, não é? Jeová é Deus, que está trabalhando constantemente para provar isto. E esta também era uma maneira de lembrar a este povo, porque já uma vez tinha caído fogo do céu. E talvez fosse bom recordar, olha, este homem é o homem de Deus. Ele atua desta maneira com o primeiro capitão e de certa maneira é quase que é obrigado a fazer isso com o segundo, porque o segundo ainda é mais petulante do que o primeiro. Em vez de ter visto o que aconteceu com o primeiro capitão e vir um bocadinho de cabeça mais baixa, não, ele ainda chega mais arrogante. Os irmãos vêm, porque além de dizer desce, ele acrescenta uma palavra: depressa. Aí é que ficou mesmo complicado, não é? Não tinha mesmo entendido nada do que estava a acontecer. Talvez ele achasse que Elias pudesse se deixar intimidar por alguém que falava mais grosso. Isto é assim, o outro capitão não era macho o suficiente. Eu vou mostrar para eles como é que se faz. Isto é assim, a gente chega falando alto e o velhote vai vir. Chegou ali todo armado em capitão, não é? De voz grossa, manda, desce e é já. E realmente desceu, mas não propriamente aquilo que ele estava à espera. O que desceu foi fogo do céu e foi mais um capitão que morreu com os seus homens. O terceiro capitão mostra ser um homem prudente, um homem sábio. A sabedoria está em aprender não somente com os nossos erros, mas com os dos outros. Não é? E não sabemos, inclusive, se este capitão não seria um dos fiéis escondidos. Lembramos sempre, repetimos isto. Deus disse a Elias que havia 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos. Será que este capitão era um deles?
pergunta, não estou afirmando, estou perguntando. Os irmãos depois não digam o que o pastor Joé disse. Estou questionando. Era possível, irmãos, ele mostra uma atitude correta, ele vem com humildade, não é? A atitude dele é diferente. Ele também usa a expressão homem de Deus, mas que diferença, não é? Homem de Deus, eu peço-te. Ele vem pedir, ele não vem ordenar, ele não dá uma ordem, ele faz um pedido. Homem de Deus, olha, é assim, eu sou capitão, eu estou a obedecer ordens. O rei mandou-me, eu tive que vir. Eu sei o que aconteceu com os outros, eu não vou ter a mesma atitude. Eu sei que este rei não tem poder nenhum, muito menos com o teu Deus. Mas eu tenho que vir e tenho que te pedir. Mas olha, tem misericórdia de mim, da minha vida e da vida dos meus soldados. Porque nós estamos aqui cumprindo a ordem deste rei. Infelizmente não podemos fazer de uma outra maneira. Para um homem que se humilha, que reconhece o poder de Deus e que pede graça, ela é concedida. Esta é uma lição bíblica de Gênesis a Apocalipse. Aquele que se humilha diante do Senhor, que reconhece o seu poder e que pede a graça e a misericórdia de Deus, recebe. Eu gosto imenso de ver, irmãos, a intimidade de Elias com o Senhor. Imediatamente o anjo do Senhor fala ao coração de Elias e diz: podes ir, com este tu podes ir, não tenhas medo, desce, vai. Podes ir até à presença de Acasias, que não há aqui nenhum perigo para ti. E mais uma vez Elias mostra que homem ele era. Não que roupas ele usava, mas que homem ele era. Um homem que tinha intimidade com Deus, confiava no seu Senhor e que tinha a sua segurança em Deus. Ele vai. E vejam, irmãos, isto também é importante. Quando Elias fica face a face com Acasias, assim como ele tinha feito quando ficou face a face com Acabe, ele não muda. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, transmite a palavra do Senhor. Não interessam as circunstâncias nem as pessoas. Não é porque estamos diante de pessoas teoricamente poderosas no mundo que o nosso discurso vai mudar. A palavra que temos que transmitir é uma só. E ninguém e nenhum ambiente deve ser o suficiente para nos intimidar. Elias tem uma mensagem para transmitir que Deus deu. Ele não tem autorização de mudá-la. Nós também não, irmãos. Nós também não. Percebam uma coisa, irmãos. Nós podemos eventualmente mudar a forma, o veículo, a maneira como transmitimos. Mas a mensagem que nos foi dada pelo Senhor é uma só. Nós não podemos mudá-la. O homem é pecador, está perdido, afastado de Deus, longe da glória. Não tem como se salvar sozinho. Só pode consegui-lo através da graça de Deus. Esta graça se manifestou através de Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Não há outra maneira do homem ser salvo. Esta é a mensagem. E é boa nova. Nós não temos autorização de mudá-la. É essa que nós temos que transmitir. E temos que transmiti-la em todas as circunstâncias e a todas as pessoas. Eu admiro o homem de Deus, Elias, porque em todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis, os irmãos imaginam, ele vai ser levado por esta escolta de 50 homens. A coisa mais fácil é ele ser morto. Ele vai ser levado diretamente à presença de Acasias. Os irmãos acham que é fácil chegar diante de um rei oriental, naquele tempo, chegar na cara dele e dizer assim: vais morrer, não vais sair dessa cama. Eu morro, mas tu morres também. Era o mínimo que podia acontecer. Mas ele entra e sai, porque Deus tinha-lhe dito que ia protegê-lo, e ele confia na palavra do Senhor no seu coração. Ele vai e ele dá a mensagem, porque o Senhor não nos deu autorização para mudá-la. A palavra é uma só, e o servo fiel usa com confiança. Ele fala aquilo que Deus lhe disse para falar, e a palavra do Senhor nunca falha. E portanto, assim como o Senhor mandou dizer, aconteceu. E poucos dias depois, Acasias deixou este mundo. Não tinha filhos, vai reinar o seu irmão, Jorão, no seu lugar, e a dinastia de Acabe aproxima-se do fim, rapidamente. Muito bem, irmãos. Também a vida de Elias, aqui no mundo, aproxima-se do fim. No segundo capítulo do segundo livro de Reis, nós vamos ver o que acontece com ele. E é de fato único e muito especial. Mas isto nós vamos ver para a semana. Se estivermos cá, pela graça do Senhor, conforme for da sua vontade.